Olá, últimos cochiladores, olá, últimas cochiladoras, eu sou Otávio H, este é o Super 8 e hoje, se você perdeu as contas, este é o 6º capítulo da nossa revisão para falar do 6º e suposto último filme dessa franquia, mas que de último não teve nada, porque Wes Craven ainda iria aprontar uma sapequice e a New Line Cinema ainda iria tentar reiniciar a história mais pra frente, além de, claro, o encontrinho que o Freddy teve com o Jason. E pode contar que tudo isso ainda vai rolar por aqui no Revisão da Franquia, tá? Com licença, Otávio. Opa, que camisa bonita é essa aí, hein? Ah, você notou? Antes mesmo de eu vestir, inclusive, olha que coisa. Então, essa aqui é uma tech t-shirt da Insider. Uma camiseta como qualquer outra? Não. Essa aqui é uma camiseta funcional e Technologics. Primeiro que amassa bem pouquinho, e esse pouquinho não precisa passar não. Basta vestir que ela vai se moldando ao corpo e desamassa sozinha. Segundo, tá vendo essa cor forte, sólida? Então, vai ficar assim mesmo depois de muitas lavagens. Terceiro, que esse tecido é levinho, gostoso, que não fica pinicando. E imagina andar no calor com aquelas roupas que ficam te avisando o tempo todo que estão ali de tanto que incomodam. Não é bom não. Né não. E com essa camiseta aqui tem isso não. Ih, rapaz, até já trocou de roupa de novo? Foi? Nem notei. Sem falar que, quarto, esse tecido aqui é anti-odor e ainda possibilita que o seu suor vá evaporando pra você não ficar ensopado. E é bacana que essa camisa não tem restrição de uso. Você pode usar em casa pra fazer exercício, pra sair pra jantar, pra passear, já que os modelos são bem bonitões, como esse aqui em gola V, ou essa aqui de manga longa, olha só que coisa bonita. Mas olha, na Insider não só tem camisa não, tá? Tem também os Future Shorts e bonés com tecnologia que repele líquidos. Ótimos pra pegar uma praia, uma piscina e não ter que andar por aí encharcado. Além de muitos outros produtos, tudo em tamanhos que vão do P ao XGG em modelos masculinos e femininos. Eu ainda tô conhecendo, mas você já pode ir desbravando a loja com o meu cupom SUPER8 que te dá 12% de desconto em toda a loja, tá? Tem link na descrição, no comentário fixado e aqui, ó, no QR Code. Aproveita aí porque durabilidade, segurança, conforto, performance e no seu estilo é com a Insider. Eu sei que você sabe. Como é que você sabe que eu sei? É que você tá usando Insider, né? Mas voltando aqui para nossa revisão, esse 6º filme foi idealizado para superar o destrambelhado filme 5 e para dar uma volta por cima comercialmente após o escorrego dele nas bilhetérias. Por isso a New Line apelou a um final pro Freddy para tentar atrair o público. E não mediram palavras para deixar isso bem claro. A Hora do Pesadelo 6, o pesadelo final, a morte de Freddy, também conhecido como... venham assistir aqui, o Freddy vai morrer, hein? Você não vai querer perder isso no cinema, né? Depois desse não tem mais, vai acabar mesmo, assim, ó, definitivamente. Não diga que eu não avisei. The only way now to revive it after 5 hadn't been as successful is let's make sure that everyone knew it was the last nightmare. Para isso, muitos rascunhos foram escritos, mas na verdade os principais foram 2. Um certo cineasta neozelandês chamado Peter Jackson escreveu uma versão com seu colaborador Danny Mulleran. Outra versão estava sendo escrita por Michael De Luca e essa acabou sendo a escolhida. O roteiro do Peter Jackson não foi usado, mas pelo menos serviu para ele estreitar os laços com a New Line Cinema para que futuramente viesse a comandar a trilogia de um tal Senhor dos Pastéis, Papéis, Anéis, umas coisas assim, uma franquia aí pouco conhecida. E já para dirigir, a produtora associada Rachel Talalay, que estava envolvida com a franquia desde o filme 1 e só não participou do 5º, se habilitou ao trampo. E como ela tinha muito tempo de casa, mereceu a confiança. Então, para essa conclusão, a New Line disponibilizou um orçamento de 5 milhões de dólares. Não era um dos menores, mas também não foi um dos maiores. O pessoal tratou de dar aquela enxugadinha, provavelmente com medo, né, de fracassar como o filme anterior. Isso mesmo sendo um filme com algumas cenas rodadas em 3D. E quem já viu o Revisão da Franquia de Sexta-feira 13 viu como a parte 3 foi problemática e cara justamente por ter sido feita em 3D. Mas isso foi em 1982 e A Hora do Pesadelo 6 é um filme de 1991. Então já estava numa nova geração de 3D, além de que não foi todo rodado em 3D, e isso ajudou também. Filmagem feita, filme pronto, aí a New Line fez uma grande ação de marketing promovendo um funeral pro Freddy, que reuniu vários membros da equipe e atores de toda a franquia para, então, finalmente a morte de Freddy estrear nos Estados Unidos em 13 de setembro de 1991. Enquanto aqui, Terras Topinicas, com aquele atrasinho de costume, chegou em 24 de julho de 1992. E o que sucede é o seguinte: logo após os eventos do filme anterior, o chechelento das garras de metal voltou por meios desconhecidos e, por 10 anos, seguiu atazanando a população da fictícia cidade de Springwood,
Ohio, Estado Unido, levando a assassinatos e suicídios misteriosos que acabaram com todas as crianças e adolescentes e deixaram os adultos numa psicose em massa. E, inexplicavelmente, um evento extraordinário pro qual o resto do país nem tomou conhecimento. Ou se tomou, transitou e defecou. Mas pera, que ainda tem um adolescente na cidade que começa o filme num avião tentando se mandar pra bem longe dali, mas a aparição de uma pivetinha estranha falando He's going to make you help him. Because you're the last. indica que o carinha tá sonhando. E tá mesmo, pois a tia do lado é sugada pra fora do avião por cima, ele é sugado por baixo e vai caindo, caindo, caindo e acorda com aquele susto clichê levantando que eu sigo sem saber de onde o cinema tirou isso, já que ninguém nunca na história da humanidade acordou de um sonho desse jeito. Mas enfim, tá perdoado porque o mancebo ainda tá sonhando, o que é revelado quando ele abre a janela do quarto e agora a casa inteira tá caindo. Freddy Krueger aparece fazendo cosplay de bruxa de Blair, a casa cai, o rapaz do bracinho peludo sai correndo, rola pela ribanceira, chega numa estrada, recebe uma passagem de busão do dono da New Line, mas rejeita por preferir viajar no estilo patriota do caminhão. Até que Fred piloto freia e o jovem acaba arremessado pra fora de Springwood, pra onde o vilão não consegue ir. O mancebinho acorda com amnésia e no bolso havia apenas alguns tostões e um artigo falando de uma mulher Krueger desaparecida. Ele vai embora trupicando até ser encontrado pela polícia e levado para um abrigo de jovens merdeiros, onde a gente conhece a patota da vez. O lombreiro Spencer, que gosta de acender um beck nas horas vagas e por isso ele faz questão de não se ocupar para desgosto do seu pai. Tem ainda a briguenta Tracy, que desce além em qualquer sem vergonha que já chega se engraçando. Carlos, que só consegue escutar com um aparelhinho auditivo. E fechando os personagens relevantes, tem a médica Maggie, que costuma sonhar com aquela mesma pivetinha estranha do sonho no avião. E o terapeuta Doc, que trata seus pacientes através dos sonhos. Mas rapaz, que coincidência. Inclusive, ele explica a lenda dos 3 demônios dos sonhos que supostamente vagam pelos sonhos das pessoas até encontrarem alguém ruim que nem cheiro de fossa entupida para conceder o poder de cruzar os limites entre sonhos e realidade. Sim, ele convenientemente aí contou a origem dos poderes do Freddy, antes mesmo de conhecer o Freddy. Mas tá joia, tá supimpa. No dia seguinte, o desmemoriado do bracinho peludo revela pra médica Maggie que sonhou com a mesma pivetinha do laço vermelho que ela tem sonhado. Intrigada, a doutora se habilita a levar o carinha pra tal Springwood do artigo que ele trouxe no bolso pra ver se ele lembra de alguma coisa. No caminho, o trio Spencer, Tracy e Carlos, que estava tentando roubar a van, acabou indo junto na viagem. Assim, o quinteto chega em Springwood, onde na entrada encontram uma festa de rua estranha com adulto esquisito. Só adulto mesmo, zero criança. Já na cidade mesmo tem ninguém nas ruas. Então o quinteto se divide. Meg e Bracinho Peludo vão pra escola, onde encontram o professor Zureta das Ideias dando um aulão de Freddy Krueger para alunos imaginários. Ele diz que Fred nasceu em 1945 e em 1966 tomaram a criança dele e levaram pro orfanato. Ele teve filho, olha aí. E por ter sido poupado, Bracinho Peludo acredita ser essa tal criança. Enquanto isso, o trio Fujão deveria voltar com a van pro abrigo, mas nem consegue sair da cidade. Pegam à esquerda, voltam pro mesmo lugar. Pegam à direita, voltam pro mesmo lugar. Pegam reto e adivinha? Bateram no muro. Não, mentira, eles voltaram pro mesmo lugar. Como anoitece, eles ficam preocupados, decidem se refugiar numa casa por ali. Que casa? A 1428 da Elm Street. Sim, a da Nancy e do Jesse, e abandonada depois. Chegando lá, Carlos encontra um monte de poeira com uma cama embaixo, mas decide tirar uma soneca assim mesmo e sonha com sua mãe abusiva que provocou sua surdez. Então Fred toma o lugar dela, enfia um cotonetão gigante no ouvido do moço, taca o aparelho auditivo dele fora, arranca ali uma orelha, o que pelo meu entendimento só agora ele perde a audição por causa da orelha, o ouvido já tava sem o aparelho, enfim. Aí o Fred dá uma zoada com ele, faz pra câmera e quando o mancebo pede o aparelho de volta, Fred faz melhor, dá pra ele um Sonic 2000. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. E aí, pra testar a potência do treco, que vira um bicho meio parasita assim, que fica grudado nele, Fred arranha a garra num quadro, mas a cabeça do carinha dá uma biloura e espatifa toda. E morreu. É muita mal. Nisso a Tracy tá procurando o Carlos e fica azucrinada por não conseguir encontrar, e aí vai atrás da Meg e do Bracinho Peludo. Já o Spencer tá nem aí nem vai chegando e ficou lá na casa curtindo uma marolinha, vê o Glenn do filme 1 na TV e é sugado pra uma trip psicodélica pelo aparelho, onde vira um personagem de videogame jogado pelo Fred. Nesse momento, o trio Tracy, Meg e Bracinho Peludo chega na casa e testemunha o Spencer sendo feito de gato e sapato por uma força invisível com todo tipo de movimento esquisito e barulho de cartoon. Com
uma merda. Mas, Otávio, por que eles não acordam o Spencer? Então, porque como ele tá chapado demais, não consegue acordar nem com a benção do Papa. Portanto, o bracinho peludo provoca a Tracy pra tomar um babau, apagar e ajudar o Spencer. E a Tracy, que é mais sabida, meditando, aparece no sonho logo em seguida, dá uma bica no joystick que controlava o Spencer, só que Freddy tem um controle reserva na luva, faz Spencer subir a escada dando um pinote e despenca ele escada abaixo até cair num buraco. Meg então acorda a Tracy, as duas catam um bracinho peludo, que não conseguiu acordar porque foi nocauteado, pegam a van e se mandam. E o bracinho peludo segue dormindo na van e sonhando que tá caindo, mas dando carteirada e se achando protegido por ser filho do Fred, transforma a camisa num paraquedas, só que aí o desgramento aparece pra acabar com o barato dele, revelando que não é pai dele coisa nenhuma não. Tá querendo pensão, vai pedir a outro. O que é meio óbvio pra qualquer um que sabe fazer um pouquinho de conta, pois se em 1966 uma criança de aproximadamente uns 5 anos foi levada pra um orfanato, em 1999, quando o filme se passa, ela deveria ter uns 38 anos. E apesar desse sujeito aí ser um adulto se passando por adolescente, tá longe de 38, né, gente? But you let me live. Only long enough for you to bring me back my daughter. Pois é, babado fortíssimo aí dos casos de família. Então, pra infelicidade do garoto, Fred corta a corda do paraquedas, forma uma cama de espinhos no chão, bracinho peludo se espatifa e... faleceu. Por fim, Fred entra na mente da Meg pra que ela leve ele pra fora de Springwood. Como é que ele fez isso? Não faço a menor ideia, só sei que fez. Chegando no abrigo juvenil, Meg tenta justificar o sumiço dos 3 jovens mortos, mas nem precisa não, porque o roteirista quebrou o galho dela, já que agora o Fred também apaga suas vítimas da memória das pessoas. No 6º filme, hein? Pra você ver como nunca é tarde pra aprender um novo talento. Tá, mas além das 2 moças, tem só mais uma pessoa que lembra dos 3 garotos graças ao poder da conveniência. O Doc, pois como ele entende de sonhos, ele se diz capaz de controlar seus sonhos. Ao chegar à noite, Meg, Tracy e Doc têm pesadelos separados. Meg descobre sua real identidade. Tchan. Ela é Catherine, filha de Freddy, aquela menininha de lacinho vermelho. Oh, que surpresa, nem deu pra imaginar. Já a Tracy sonha com seu pai abusivo, desce um sarrafo nele até entronchar a cara do vagabundo, que se transforma no Freddy, mas antes que ele pudesse atacar, ela queima a mão no fogão e acorda. Enquanto o Doc tem a oportunidade de conhecer o maldito, desce-lhe os bofetões, no que o Freddy debocha dizendo que já fizeram de tudo e ele não morreu. Tu acha que tu vai me dar o sacode? Mas o Doc é sabido, essa peca é danado, arranca um pedaço do suéter do marginal, seu despertador toca e ele acorda. Percebendo que conseguiu trazer um pedaço do suéter do sonho, Doc deduz que o Freddy também pode ser tirado de lá. E finalmente alguém nessa franquia chegou na mesma conclusão que a Nancy teve no primeiro filme, olha só. Agora o trio de mocinhos decide executar um plano ousado de trazer o Freddy pra dar um sacode nele no mundo real. Porque aí sim, se ele puder vir, ele pode sangrar. Se ele puder sangrar, ele pode morrer. E se ele puder morrer, acabou a história. É isso aí. Doc então dá a Meg um óculos 3D, tipo... que, com a desculpa descarada de que ela poderia usar o treco pra entrar na mente do Freddy. Não seria só melhor se imaginar entrando na mente do Freddy? Ok, vamos fingir que não foram os executivos querendo empurrar o 3D à força, né? Já então, ela dorme, sonha, entra na memória do Freddy, vê ele na infância matando hamsters, hippie hamsterzinho, vê ele na juventude se latanhando sozinho e se escangalhando de rir enquanto serve de saco de pancada pro pai adotivo. Morreu? Não morreu? Deve ter morrido, então vamos colocar no nosso contador. Vê ele antes de morrer fazendo pacto com os capirotos dos sonhos e se vê como criança assistindo ao pai matando sua mãe, já que ela descobriu as atividades criminosas do maldito e fez o maior escarcéu. Então a Meg menininha, que na verdade era Catherine, prometeu não contar pra ninguém, mas acabou contando e foi isso que fez o Freddy ser descoberto. Ainda no sonho, Meg finalmente encontra o Freddy, agarra o miserento, arranca ele dos sonhos e começa o arranca-rabo no mundo real. Porradão, outro porradão, a luva cai, Freddy se tranca num almoxarifado com a filha, esgana ela, contra-golpe com cabeçada, luvada, gira pra lá, gira pra cá, dentada na venta, quebra-dedos, mas ele conserta enquanto ela só fica esperando pra tomar um safanão no pé do vidro. Ele então se prepara pra pôr a luva de volta, mas nesse momento, Tracy e Doc, que ficaram trancados de fora do almoxarifado, jogam facas, punhais, estrelas ninjas e uma besta pra Meg. Rapaz, que lugar é esse que tem essas coisas tudo? Que é isso, gente? Não importa. O que importa é que Meg tem a pontaria de 3 samurais e prende o pai chechelento na parede, jogando coisa lá, ó. Toma a luva dele, crava nele, com mais força, taca uma dinamite caseira pra ela pega, enfia no vagabundo, dá uma bitoca, escatapimba o desgramento todo, liberando os demônios dos sonhos e termina soltando um. Freddy's dead. Ah, bom, então, se ela diz, quem sou eu pra desdizer, né? Verdade é verdade. Até então, este 6º filme é o único da franquia em que o Freddy não usa a luva pra matar alguém, apesar dele ser atacado com ela. É também o único em que nenhuma personagem feminina morre, excluindo no flashback, claro. E Rachel Talalay é a única mulher
mulher a dirigir um filme da franquia. Além disso, A Hora do Pesadelo 6 é o primeiro que, no título original, não carrega as palavras Elm Street, já que todos até então se chamam A Nightmare on Elm Street, com um número e um subtítulo, exceto o primeiro, né, que não tem número nem subtítulo. É o primeiro a não incluir as menininhas pulando corda cantando a canção do Freddy. Por outro lado, é o primeiro a incluir uma menininha na história com relevância. Também é o primeiro a contar com efeitos digitais. Os Demônios dos Sonhos lá são um exemplo disso. E por fim, é o primeiro a não terminar com um suspense. No 1, Nancy encontra os amigos todos vivos de novo e o carro fecha a capota com as cores do Freddy e vai embora. No 2, do nada o Freddy ataca no ônibus escolar que parte rumo ao deserto. No 3, a luz da maquete da Kristen se acende. No 4, Alice vê de sopetão o reflexo do Freddy na água da fonte. No 5, os protagonistas curtem um bebê Jacob enquanto uma menininha pula a corda cantarolando a melodia do Freddy. Já aqui no 6, na contramão de tudo isso, o Freddy morreu, a filha dele diz que ele morreu, acabou e é isso. Tem suspense não. Como eu disse lá no início, esse filme teve várias versões avaliadas pelos produtores. Numa dessas versões descartadas, a protagonista dos 2 filmes anteriores, a Alice, estaria morta e seu filho Jacob seria um personagem muito importante na trama. Há quem acredite que ele ainda poderia estar nesse filme sim e seria o personagem do bracinho peludo, que eu chamei assim porque ele é chamado de John Doe, que é como o pessoal nos Estados Unidos chama quem tem a identidade desconhecida. É tipo um João Ninguém. Tá, mas o que reforça essa teoria é que o João Ninguém do bracinho peludo é capaz de entrar no sonho do Spencer como a Alice fazia. Porém, essa teoria de que ele seria o Jacob não faz sentido, já que o Jacob deveria ter uns 10 anos de idade nesse filme, enquanto o João Ninguém do bracinho peludo tem o quê? Uns 17, 18 anos? Já numa outra versão descartada, os guerreiros dos sonhos do filme 3, Taryn, Joey e Kincaid, retornariam aqui no mundo metafísico como a polícia dos sonhos. Quanto na versão do Peter Jackson, Freddy estaria cansado e decrépito. Ninguém mais levaria ele a sério. Então, como forma de insulto, os jovens tomavam pílulas para dormir de propósito, apenas para sonhar, encontrar o Freddy e descer o sarrafo no vagabundo, já que ele virou uma piada. Porém, em algum momento o Freddy conseguiria matar um deles e isso daria a ele força suficiente para recuperar a energia e conseguir voltar ao ataque. Tá, e esse filme eu gostaria muito de ver. Por último, a versão que a gente vê hoje em casa não é a mesma exibida nos cinemas. A original tinha 100 minutos. Porém, a New Line Cinema decidiu reduzir o filme até 88 minutos para home video e é só essa que tem disponível hoje em dia. Ao que parece, o corte original foi perdido. Vamos agora com alguns easter eggs. Quando Maggie e João Ninguém do bracinho peludo estão na escola olhando os recortes de jornais, uma das manchetes diz 4 mortos em Ohio. E isso é uma referência à música Ohio de Crosby, Stills, Nash Young, que contém essa exata citação. Na cena em que o Freddy faz Spencer de videogame, a diretora do filme queria que o Freddy usasse o Power Glove da Nintendo, mas a marca não quis se associar não. Porém, o dono da New Line disse Que se dane, vamos usar assim mesmo. Aí eles mudaram um pouquinho o visual e se mandaram. Ainda assim, a diretora foi mais ousada e colocou o Freddy falando o slogan da Nintendo da época. Now I'm playing with power. Quando Maggie vai na casa da mãe, ela entra, bate a porta e grita Mother! É uma referência direta ao primeiro filme, quando a Nancy chega em casa, vê as grades na janela e entra desse exato jeitinho. E sabe o que é mais curioso? A minutagem dessas duas cenas é praticamente a mesma, tá entre 56 e 57 minutos de filme. Falando de participações, a Divine, de Pink Flamingos, deveria interpretar a senhora do avião que é ejetada. Porém, infelizmente, ela faleceu pouco antes das filmagens. Mas quem garantiu a participação especial, como já vinha se tornando um hábito, foi o bambambam da New Line Cinema, Robert Shaye, como o cara que entrega uma passagem de busão pro bracinho peludo nesse mesmo primeiro sonho. Mais tarde, Johnny Depp apareceu no sonho do Spencer, mas eu creio que não tenha sido como o ator Johnny Depp, mas sim como o personagem Glenn, que morreu no primeiro filme. E outra figura ilustre a participar foi o metaleiro Alice Cooper, que só toparia participar se não fosse como ele mesmo, mas como um personagem. Então ele interpretou o pai adotivo alcoólatra do Freddy, que desce a cintura usada nele. Alice Cooper até fez questão de participar porque ele era um grande fã dessas franquias de terror, tanto que anteriormente ele coescreveu e cantou a música tema de Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. E olha só, ele participou do sexto filme lá, participou do 6 aqui, mais um filme 6 e ele pode pedir música ao capeta. Na parte final desse filme, do momento em que a Maggie coloca os óculos 3D até o momento em que ela tira, tudo foi filmado com a tecnologia 3D da época, o que praticamente só serviu para exibição nos cinemas. Pois quando o filme chegou em home video, só teve 3D em alguma versão limitada lá na Inglaterra, mas no resto do mundo todo foi sem 3D mesmo. E assim permanece até hoje com o filme no streaming, o que deixa a revisita bem patética quando chega nesse trecho, porque do nada o Doc
Doc dá a Meg os óculos 3D, um item totalmente aleatório empregado de forma completamente aleatória. Só fazia sentido pro cinema mesmo, pois isso se via como guia pro espectador saber quando deveria colocar os óculos. Assim como a Tuesday Knight fez uma música tema que serviu de abertura pro filme 4, a atriz Lisa Zane escreveu e cantou uma baladinha para este filme aqui chamada The Worst Is Over, ou O Pior Já Passou. Mas acabou que não foi usada não. Pelo visto, a música foi um pior que os executivos passaram, né? Usada mesmo foi uma música original de Iggy Pop, Why Was I Born? Fred is Dead, durante os créditos finais. Momento esse em que acontece uma recapitulação dos momentos marcantes da franquia. Porém, a repercussão sobre essa música não parece ter sido muito favorável não, já que ela foi indicada ao Framboesa de Ouro de pior canção original daquele ano. E nosso contador de da vez marca 3 vítimas do Freddy no presente, 2 no flashback, uma delas a gente presume, né, que tenha sido o pai adotivo dele, que ele ameaça, a mulherzinha lá fica, e a gente não vê o que aconteceu, mas deve ter morrido mesmo. Mas a morte do próprio Freddy, e totalizando, dá 6. Robert Englund diz que sua morte favorita de todos os filmes da franquia foi a do Carlos aqui. Olha, eu não diria de toda a franquia, mas para esse filme aqui eu vou seguir o voto do relator. Toda a tortura, até o fatídico momento, foi realmente bem marcante e vale o destaque. Até porque as demais mortes são bem fobunhazinhas, né? A do Spencer então, vixe, melhor esquecer. Vou confessar que eu não achei A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, a morte de Freddy, esse pesadelo todo que muitos falam por aí. Acho que tá naquele mesmo padrão de mediocridade dos filmes 4 e 5. Quer saber? Não. Eu acho melhor do que os filmes 4 e 5, porque ele consegue reunir elementos mais criativos que mudam um pouco mais a dinâmica da coisa, enquanto esses outros dois foram muito vítimas da repetição. Só é uma pena que muitas das questões criativas aqui sejam meio mal resolvidas, como é o caso da cidade perder todas as crianças e adolescentes, todos os adultos terem ficado malucos, o que cria um clima bizarro e perturbador, mas o fato do resto do país não dar bola foi um negocinho tão furado que valeu. Se a gente forçar, até consegue pensar numa solução, mas a gente não precisava forçar, né? O filme poderia ter fechado o furo por si só. Principalmente esse filme aqui que faz tanta questão de responder tantas perguntas que a gente nunca fez. Assim, não me entendam mal, eu acho que essas respostas têm o seu valor, sim, pois como se trata de uma conclusão, eu acho que foi uma decisão certeira dos realizadores se aprofundarem na mitologia e na história pessoal do Freddy ao incluir essa existência da esposa e da filha, que tinha tudo pra ser muito forçado, muito aleatório, mas não foi não. Fora que essa ideia ainda proporcionou uma reviravolta legalzinha, com o João ninguém acreditando que seria o filho do Freddy, mas não sendo. Sim, legalzinha apenas porque, convenhamos, não foi tão surpreendente assim e poderia ter sido melhor trabalhada também, né? Mas eu acho que tá valendo, tá positivo pela mudança de dinâmica com a troca de protagonismo em movimento, tal qual aconteceu no filme 4. E tem outro fator positivo, é que, aproveitando que estava abordando com tanta força a questão do Freddy como um pai, é elogiável que o filme tenha abraçado a temática e colocado todos os adolescentes com problemas com pais abusivos, pincelando várias facetas físicas e psicológicas que caracterizam relações tóxicas desse naipe. Porém, apesar desses pontos positivos, mesmo que com ressalvas, não quer dizer que o filme não tenha seus escorregos com força. E aí eu destacaria 3 principais. O primeiro é a gratuidade do 3D, que só serve pra gente ver as coisas saltando na tela de forma artificial, assim como o 3D é acionado artificialmente também. Bota o óculos, fia. O segundo são as investidas cômicas que definitivamente não colaram. E não é nem porque o humor não encaixa nessa franquia, porque a depender da abordagem, um humor sórdido pode encaixar sim, mas é que o humor daqui não tem identidade, ora é mais assumido, ora é mais tímido, e também sequer tem graça. É só bobalhão infantil com barulhinhos de cartoon. Pelo amor, o que é que foi aquilo? Além de que falta timing também. Sim, não são raras as vezes em que o Fred Pernalonga perde o tempo da piada, gente. A propósito, essa seria a terceira grande falha. Timing. Esse filme tem algumas pausas inacreditáveis de longas, o que dá à obra uma sensação de arrastada, mesmo ela sendo tão curtinha. Pra mim, um momento emblemático nesse sentido é aquele em que o Freddy explica o que já fizeram com ele e vai cortando os dedos. O negócio é pausado e arrastado e bora, acelera! But
This is my favorite. Portanto, por causa de tudo isso, o filme passa longe de apavorar e gerar qualquer sentimento característico de um bom terror. Acaba sendo só uma aventura sombria mesmo. Ainda assim, teve o maior fim de semana de estreia da franquia até então. Apesar de que, passada a euforia inicial, o filme não teve tanto fôlego assim e só fez a quarta maior bilheteria da série de filmes com 34,8 milhões de dólares domésticos. O que serviu para New Line Cinema se contentar e parar de fazer sequências de A Hora do Pesadelo. Por 3 anos, até que o criador original, Wes Craven, propôs uma brincadeirinha metalinguística. E foi assim que, em 1994, nasceu O Novo Pesadelo, o retorno de Freddy Krueger. O que a gente vai ver do que se tratou no próximo vídeo desse Revisando a Franquia. E lembrando que com o meu cupom SUPER8 você garante 12% de desconto em toda a loja da Insider, hein? Dá uma sondada lá na loja que você vai ver. Bom, semana que vem a gente tá de volta, conto com a presença de todos vocês. Tô curtindo muito essa revisão, eu espero que vocês também estejam, porque eu pretendo continuar falando de várias outras franquias aqui pra gente destrinchar tintim por tintim. Já é? Então, até a próxima. Tchau!